Bom dia, meus irmãos. É muito bom estar com vocês, bom poder falar de Deus com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Adão e Jesus. As crianças, elas têm aí um talento para poder desenhar, para poder colocar no papel um pouquinho daquilo que nós vamos falar. Então eu queria dizer para elas o seguinte: hoje a gente quer falar um pouquinho sobre o pecado de Adão, mas aquilo que Jesus fez por nós. Ou seja, se Adão errou, Jesus trouxe conserto para a nossa vida, tá bom? As crianças são privilegiadas que desde cedo na igreja ouvem sobre o que Adão fez, sabem da desobediência dele, mas Cristo veio e, obediente que é, ele nos ensina a vontade do nosso Deus. Meus irmãos, para todos que estão aqui, a palavra de hoje, ela é conselho, é instrução. Ela fala para nós sobre como Deus renova tudo e como que Deus trabalha a nossa vida enquanto pecadores. Eu queria começar com os irmãos orando mais uma vez. As crianças vão começar a sua arte sobre Cristo e Adão, e eu quero falar com os irmãos sobre como Deus trabalha a questão do nosso pecado. Vamos só orar mais uma vez, irmãos, dizendo assim: Pai, eu glorifico Teu nome pela palavra, e eu peço, Deus, seja glorificado através do que nós ouvimos e nos ensine a Tua palavra para a nossa vida, para o nosso crescimento, para que frutificando o Senhor receba glória em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém. Antes, irmãos, de entrar no texto, que é o nosso texto, eu preciso só mesmo ser honesto com a Bíblia no seguinte sentido. A palavra do nosso estudo de hoje está em Romanos capítulo 5, no versículo 12. Mas antes de ler o versículo 12, é interessante ler com os irmãos o que está no texto anterior, porque a palavra de Deus fala assim em Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Logo, muito mais agora, justificados pelo sangue que Cristo derramou, seremos salvos da ira. Porque, se quando éramos inimigos, fomos aproximados de Deus por Cristo, muito mais agora, estando reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, o nosso Senhor, em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Irmãos, parem para pensar o seguinte, e essa é uma pergunta importante: quem daria a vida por pessoas maus, por pessoas ruins? Quem de nós daria a própria vida em favor de alguém que não merece? A gente pode pensar um pouco mais. Quem daria o próprio filho em favor de gente que não merece? Eu imagino como pai que eu daria a minha vida por alguém, talvez, mas nunca daria meu filho por alguém. Não daria nem por uma pessoa justa, nem por uma pessoa boa, menos ainda daria por um pecador, por alguém que não merece. A história bíblica, ela fala para nós que Deus, Ele dá o Filho dele por pessoas que não são nem justas, nem boas, mas pecadoras. A palavra de Deus, quando fala esse assunto, irmãos, é muito bom para nós, porque a gente pensa o seguinte: Deus, quando olha para esse mundo, a despeito da maneira como nós nos avaliamos, Ele não vê em nós bondade, ou seja, aquilo que é de mais excelente. Ele não vê em nós justiça, ou seja, a retidão do que cumpre as obrigações, mas Ele olha para o mundo e vê uma humanidade pecadora. Mas ainda assim, vendo uma humanidade pecadora, Deus, Ele decide amar essa humanidade e Ele decide enviar ajuda e socorro para ela. O nosso mundo, irmãos, é um mundo de pessoas pecadoras, mas não significa que não é uma humanidade amada por Deus. Hoje a gente pode começar a nossa reflexão dizendo o seguinte:
Deus, Ele não ama os justos, Deus, Ele não ama os bons, Deus ama a todos porque todos são pecadores. O amor de Deus, Ele é derramado sobre toda a sua criação. Mesmo que nem todos se aproximam de Deus, o fato é que Deus ama toda a sua criação. Irmãos, é um amor que é provado, é um amor que é declarado, mas é um amor que pode ser visto na obra da cruz do Calvário. Já imaginou que muita gente hoje vive sem saber desse amor? Pensa comigo, irmãos, nós que somos a igreja, que algumas vezes a igreja não ama a humanidade como Deus ama, que às vezes a visão que o mundo tem da igreja é que a igreja é um povo que não ama o pecador, que não ama o diferente, que não ama aquele irmão que tropeçou em algum pecado, que a igreja é intolerante com as pessoas aí fora que ainda não se encontraram. Às vezes a igreja é vista como um lugar que carece de amor, mas isso é um defeito da nossa parte, porque a igreja precisa refletir no mundo aquilo que Deus tem e que nós provamos. E se nós refletimos o que Deus tem, nós precisamos refletir o amor de Deus. Logo, a igreja não pode amar apenas os seus, logo nós não podemos amar apenas os justos e bons, mas cabe a nós amar todas as pessoas, todos os pecadores. Isso não significa ser conivente, isso não significa dizer que está bem para o que Deus diz está mal, mas significa amar a humanidade, porque é isso aquilo que Deus exatamente fez. E meus irmãos, pensem, nós amamos os pecadores porque todos somos pecadores. Se a gente falasse assim, tem alguém que não peca, alguém aí nunca pecou, será que se a gente andasse aí pelo mundo e falasse, meu amigo, você peca, você conhece alguém que é pecador? Talvez vai ter um desavisado que vai falar assim, ei, eu não peco não, eu não sou pecador não. É assim, vamos com calma, eu não sou também perfeito, mas pecador assim, não sou não. Por quê? No nosso inconsciente, irmãos, existe aquele pensamento de que pecador é aquele que faz as piores coisas, e que se o ladrão é pecador, se aquele que rouba ou mata alguém é o pecador, eu não faço essas coisas, eu não sou pecador não, eu só não sou bom e perfeito. Mas irmãos, todos somos pecadores. Todo mundo aqui é descendente de Adão? Não é? Todo mundo os meninos já sabem, são descendentes de Adão. Então pessoal, vou falar para vocês a verdade. É isso aí, tá vendo? Como esse moço está dominando o assunto. Todos somos filhos de Adão e Eva. Logo, irmãos, se somos filhos de Adão e Eva, significa que todos somos da família de Adão e Eva, todos somos então pecadores. É o que a Bíblia fala, irmãos. A palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, portanto, ou seja, há aqui uma conjunção que liga o texto anterior a esse, para dar uma ideia de conclusão. Assim então, portanto, como por um só homem Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado de Adão a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa palavra, irmãos, olha como que liga o Tiago a Adão, como que liga todos aqui a Adão, inclusive as crianças, os nossos filhos. A palavra de Deus diz, Adão é tratado na Bíblia como o primeiro homem, ele é tratado como o pai da raça humana, Eva é chamada de mãe de todos os seres viventes. A Bíblia diz que eles desobedeceram à voz de Deus e que a desobediência deles fez com que o pecado deles fosse transmitido a todas as gerações seguintes. A palavra pecado, irmãos, significa errar o alvo. A palavra pecado é a desobediência. Significa no pecado que
Deus, ele deu uma ordem, Deus manifestou uma vontade e o homem errou a vontade manifestada de Deus. Ele errou o alvo, ele cometeu pecado. A palavra pecado significa isso. E a gente pergunta, qual é o pecado de Adão e Eva? O pecado de Adão e Eva foi a desobediência em buscar do benefício daquele fruto proibido que daria a eles conhecimento do bem e do mal. Eles desobedeceram o comando de Deus. Bem, para nós que somos adultos, parece assim, mas tudo isso por causa de um fruto. Mas irmãos, sejamos honestos, o problema do pecado de Adão e Eva não é o fruto, é a rebeldia, é o desejo de autonomia, é o desejo de conhecer por si só aquilo que Deus daria o homem a conhecer, segundo o seu tempo e sua vontade. Quando Deus fala o seguinte, tem ali um negócio que te dá o conhecimento completo, mas nem vai lá, não precisa não, só confia em mim, deixa eu te guiar. Mas o homem fala assim, não, eu não quero Deus guiando, eu quero ir lá e eu quero tudo sozinho para eu guiar a mim mesmo. Irmãos, ali está a desobediência. Deus então disse, não toque, não coma, e o homem então come, toca, se apropria daquele conhecimento. Deus tinha uma vontade manifestada e o homem então se rebelou contra ela. O homem pecou. Quando nós pecamos, irmãos, significa que nós erramos o alvo estabelecido por Deus. E todos fazemos isso constantemente, concordam? Deus diz assim, olha, a minha vontade é essa, mas nós acabamos fazendo a nossa vontade, ou a vontade de alguém, como diria as Escrituras, a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, e nós então nos distanciamos da vontade de Deus. Adão e Eva, eles trouxeram o pecado para o nosso mundo. A palavra de Deus diz que foi por Adão que entrou o pecado no mundo. E o problema, irmãos, é que Adão, ele não trouxe só o pecado. Porque quando Adão peca, junto com o pecado de Adão vem uma consequência, e a consequência é a morte. Olha que coisa dolorosa, irmãos. Entra no mundo rebeldia contra Deus, entra no mundo a morte como consequência, morte física, morte espiritual, entra o rompimento, entra o fracasso, entra a distância do homem com Deus, entra o fracasso do homem com a criação, entra o fracasso das criaturas. Olha que consequência dolorosa. E a pergunta é, tudo entrou como? Por causa da desobediência. Mas aí nós aqui falamos assim, mas Deus, seja camarada, eu não tenho nada a ver com Adão, foi ele, não fui eu. Irmãos, a gente ouve isso o tempo todo. Tem gente que fala, mas por que eu tenho que pagar o pato, como dizem na roça, né? Pelo erro do Adão, eu não sou culpado. A Bíblia fala o seguinte, bem, Adão, ele pecou como nosso representante. Ele pecou e o ato dele é o ato da humanidade. Adão representa a humanidade, ele é o homem. O ato de Adão é o ato do homem. Mas tem gente que lá no fundo pensa assim, se fosse eu lá, eu não faria o que ele fez. Se fosse eu não teria desobedecido. A Bíblia deixa claro, irmãos. O texto que lemos do versículo 12 diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado de Adão entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, Meus irmãos, todos nós somos pecadores, e todos cometemos pecados. Não há nenhum de nós que poderia dizer assim, olha, eu não peco, eu não sou pecador. A verdade, meus irmãos, é que somos pecadores por natureza e somos pecadores por prática, por hábito. Na nossa natureza existe uma natureza pecaminosa, mas nós também pecamos, erramos o alvo estabelecido por Deus. Tudo isso como consequência do ato de Adão.
Mas vamos ler o texto, irmãos, deixa eu ir com calma, né? Porque tem muita coisa. Vamos ler o que está escrito, se você está com sua Bíblia, em Romanos 5, do 12 em diante diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, a morte reinou de Adão a Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, como Adão transgrediu, pois ele prefigurava aquele que havia de vir, que é Jesus. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de Adão muitos morrem, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus, foram abundantes sobre muitos. O dom não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento veio da ofensa de Adão para a condenação, mas a graça de Deus, ela vem de muitas ofensas cometidas pelos homens para a justificação. Se então, pela ofensa de um e por meio de um que Adão veio à morte, muito mais os que recebem a abundante graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos, para condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio então a lei para evidenciar a ofensa, mas onde o pecado é abundante, a graça é ainda mais abundante, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu tenho absoluta certeza, irmãos, que quando a gente termina de ler um texto como esse, a gente fala: meu Deus, tem tanta coisa aí, que eu acho que eu não gravei foi nada, né? É muita coisa. Faz o seguinte comigo, eu quis só separar aqui essa, vê aí, cara, se... Só queria mesmo, irmãos, pensar o seguinte: eu quis só tirar do texto aquilo que está aqui, só para os irmãos poderem verificar como que Paulo descreve algumas coisas, e para que os irmãos então possam ver claramente o que o texto afirma. Se não der, Tiagão, você pode ir passando aí. Bem, olha aqui, meus irmãos, passando, beleza. Eu não quero ser cansativo com os irmãos, eu só quero descrever o que está no texto, irmãos. Veja, aqui está os efeitos do ato de Adão para a humanidade, ou seja, o que Adão, nosso pai, trouxe de consequência para nós. A palavra fala: por Adão entrou o pecado no mundo, ninguém tem dúvida disso, né? Por meio do Adão, a gente descobre que o pecado trouxe a morte sobre toda a raça humana. O texto fala que a condenação veio sobre a humanidade por causa de um só pecado, irmãos. Ou seja, a condenação, ela vem sobre a humanidade só pelo pecado de Adão. O texto fala: o pecado de Adão é a desobediência a uma lei divina a ele manifestada. Então, de Adão até Moisés, não havia uma lei da parte de Deus, mas ainda assim havia pecado, ainda assim todos eram pecadores, ainda assim havia morte, mas
Deus não levou em conta os pecados, pois não havia lei. Irmãos, eu não inventei nada. Essas frases são frases que estão no texto. Ou seja, Adão trouxe pecado, o pecado trouxe morte, toda a condenação vem pelo pecado de Adão, há uma lei manifestada. Mas tem uma coisa nesse texto, irmãos, que é muito interessante. Se você prestou atenção no texto, o texto disse assim: houve um tempo em que não havia lei, e como não havia lei, Deus não levou em conta o pecado. Você fala, Deus não levou em conta o pecado humano, está escrito lá. Lá também em Romanos capítulo 4 fala, onde não tem lei, também não tem pecado. A palavra também Paulo disse, quando pregou em Atenas, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Deus manda dizer, se arrependam. Sabe de uma coisa interessante, irmãos? É que, quando não há uma regra, a gente também não pode dizer que houve desobediência, concorda? Se não tem uma regra que diz assim, não faça tal coisa, não há então desobediência, porque não tem uma lei que possa ser violada. Mas é engraçado que Paulo, ele diz assim, desde o tempo de Adão, até o ano em que Moisés deu a lei, irmãos, imagine, talvez 2000 anos, ou mais que 2000 anos, não havia uma lei dada por Deus. Do tempo de Adão até o tempo de Moisés, não havia lei, então eles não tinham como quebrar nenhuma lei, mas Paulo diz, mesmo não tendo lei, os homens ainda assim eram pecadores. Você fala, mas por que era pecador? Eles não erraram alvo, não tinham alvo. Meus irmãos, parem para perceber, não há uma regra, logo não há uma regra que pode ser quebrada, mas ainda assim o homem é tratado como pecador. Sabe por quê, irmãos? Deus, ele nos ensina que nós somos pecadores por natureza. A palavra que nós lemos diz no versículo 19 que o ato de Adão fez com que os homens se tornassem pecadores. Ou seja, o homem é pecador, e todos sempre foram pecadores, mesmo quando não havia lei ou regra. Ou seja, está na natureza do homem o ser pecador. Você diz assim, Tiago, qual a relevância disso? Qual a relevância disso? A relevância, irmãos, é porque se eu não acreditar que sou pecador por natureza, eu vou acabar achando que sou bom. Ou eu vou acabar acreditando que meu filho que tem 3 anos é bom, porque ele não é pecador, ele não tem maturidade para cometer pecado. Ou nós vamos chegar ao ponto de dizer que com muito esforço nós nos tornaremos perfeitos. E tem gente, especialmente gente religiosa, que acha que se tornou tão bom ao ponto de que não peca mais. Mas a palavra de Deus, ela quer nos ensinar, irmãos, que com lei ou sem lei, o homem ele é pecador perante Deus. Meus irmãos, todos somos pecadores, como consequência do ato de Adão e Eva. Os filhos de Adão, os filhos de Noé, toda a descendência antes de Moisés, mesmo não tendo uma lei que eles pudessem quebrar, ainda assim eram pecadores. Essa é a consequência do ato de Adão e Eva. Hoje, então, eu posso dizer para os irmãos, um recém-nascido é pecador, uma criança nasce pecadora, um homem, por mais que se esforce, ele é pecador, porque a desobediência dos nossos pais fez com que nos tornássemos pecadores. Isso elimina de nós a justiça própria, irmãos. Isso elimina de nós o senso de bondade e perfeição. Isso nos faz perceber que o pecado não é algo que se adquire ao longo da vida, mas é algo com que se nasce, é algo que está aqui dentro, e nós sabemos bem. Paulo, ele chega a dizer assim, e nós também dizemos, oh Deus, eu não queria fazer as coisas erradas,
eu não queria mentir, eu não queria agir desse jeito, eu não queria falar de tal jeito, eu não queria cobiçar determinada coisa, eu até não queria, mas parece que aqui dentro de mim tem um negócio que me impele aquilo. Aqui todo dia de manhã eu levanto pensando assim: eu vou fazer tudo certo, porque eu aprendi na igreja que devo fazer tudo certo. A minha mente me diz que eu devo fazer o que é certo, mas parece que dentro do meu corpo tem um negócio que me empurra a fazer o que é errado. Aí Paulo diz: sabe o que é isso, meu amigo? É o pecado, é a natureza pecaminosa, algo que você herdou desde Adão, e é por causa disso que nós pecamos. Meus irmãos, ser pecador não é fácil não, e todos somos pecadores, mas sabe qual é a coisa boa no meio disso tudo? É que nós lemos antes, Deus prova o seu amor para o homem, mesmo sendo ele pecador, mesmo tendo uma natureza errada. Já imaginou se Deus fosse mau? Deus poderia fazer como alguns povos indígenas e como algumas nações de milênios atrás faziam, quando as mulheres davam à luz a uma criança deficiente, eles eliminavam, porque diziam: é uma geração defeituosa, eu vou eliminar o defeituoso. O homem fez isso, mas olha o que Deus faz. Deus vê que a partir de Adão nasce uma humanidade defeituosa, mas Deus não descarta, Deus não elimina, Deus não despreza, pelo contrário, Deus ama, porque o amor de Deus, a graça de Deus é grande o suficiente para amar uma humanidade pecadora. Mas sabe qual é a nossa responsabilidade nisso, irmãos? Hoje nós temos uma grande responsabilidade perante Deus, porque nós somos povo que tem uma lei, e se há uma lei, a lei evidencia para nós a vontade de Deus, e se Deus manifesta a sua vontade, cabe a nós obedecer a sua vontade. Paulo disse: enquanto não há lei, não há pecado, mas a lei foi dada para evidenciar o perigo e os danos do pecado. Irmãos, Deus manifestou a sua lei a cada um de nós. Deus mandou Jesus Cristo, que nos ensina a lei do amor a Deus e a lei do amor ao próximo. Jesus Cristo veio revelando a vontade de Deus, o nosso Pai. A lei que nos é dada, ela nos mostra o que Deus quer. E hoje cada um de nós poderia sair daqui pensando assim: eu não quero errar o alvo de Deus. Deus, quando me diz, esse é o meu alvo, eu quero alcançar o alvo de Deus, eu preciso alcançar o alvo de Deus. Quando Jesus disse, a lei de Deus se resume em amar a Deus mais que tudo e ao próximo como a si mesmo, eu quero então cumprir os 10 mandamentos que se resumem nisso. Eu quero cumprir os mandamentos que são apresentados nos evangelhos, eu quero cumprir o ensinamento dos apóstolos. Ali Deus me manifesta a sua vontade, a sua lei. Apesar de ser pecador, eu quero cumprir a lei de Deus. O pecado, irmãos, ele está na nossa natureza, mesmo sobre aqueles que não tinham lei. Hoje, eu posso dizer a todos os irmãos que todos são amados por Deus, mesmo sendo pecadores. Mas hoje, irmãos, nós temos uma lei que não é apenas ouvida, mas uma lei a qual carregamos e que foi gravada em nossos corações. Nós somos responsáveis por guardar essa lei. A palavra de Deus, ela continuaria dizendo que apesar do pecado não ser levado em conta quando não há lei, a lei nos revela a vontade de Deus. Mas eu queria dizer o seguinte, irmãos, Paulo escreveu no texto que, se o ato de Adão trouxe efeitos, mais ainda, o ato de Jesus trouxe seus efeitos. A palavra de Deus diz o seguinte: a desobediência de Adão trouxe mortes para o mundo, mas a morte de Cristo trouxe salvação para muitos. O pecado trouxe condenação,
mas em Cristo muitos têm o perdão dos pecados. O resultado do que Cristo fez é grandioso, muito mais elevado, pois liberta o homem de muitos pecados e dá a vida e os torna aceitos perante Deus. O que Adão fez trouxe morte ao mundo e trouxe pecado ao mundo. Mas nós não precisamos falar de morte, irmãos. Nós não precisamos viver falando de pecado e morte e fracasso. Hoje o mundo precisa saber que Jesus veio e que onde o pecado reinava, Cristo trouxe vida. Onde havia condenação, agora existe salvação. E se o pecado que o homem comete, aquilo que veio desde Adão para nós, agora Cristo veio e trouxe vida. Bem, eu posso dizer o seguinte: Adão trouxe morte ao mundo, Cristo trouxe vida. Adão trouxe condenação para a humanidade, mas Cristo trouxe salvação. Se Adão deu aos homens uma natureza pecaminosa, Jesus veio para nos dar o Espírito Santo. Significa que Adão trouxe grande mal ao mundo, mas Cristo traz grande bênção e grande benefício para o mundo. Jesus veio aqui, irmãos, para trazer solução para a humanidade. Existe uma lógica que Paulo aplicou sobre Adão, que ele diz assim: Adão cometeu um pecado, e o único pecado de Adão trouxe condenação para os homens, mas agora Cristo trouxe salvação para homens e mulheres como nós aqui, que cometemos muitos pecados. Pare para pensar nisso, irmãos. Paulo alegou isso nesse texto. Parece pouca coisa, mas não é. Ele diz: um ato de desobediência trouxe a morte para a humanidade, mas agora Cristo traz salvação e vida para homens que cometeram muitos pecados. E você pergunta: Tiago, existe diferença nisso? Existe, irmãos. Existe, porque a salvação de Deus, ela é derramada sobre homens e mulheres que pecam muito, que desobedecem muito e que falham muito. A salvação de Deus é derramada sobre nós, mesmo sendo muito devedores. E Deus faz tudo isso para mostrar que o pecado, ele existe em grande medida, mas que a bondade de Deus, ela é tão superior, capaz de cobrir todo pecado, toda desobediência, e a vida que Cristo oferece, ela pode superar os efeitos da morte e da condenação. O texto que lemos, irmãos, fala sobre o erro de Adão e o conserto de Cristo. Fala sobre a morte que vem em Adão e a vida que vem em Cristo. O texto fala sobre a natureza pecadora que está em todos nós, mas fala sobre a graça que, derramada em nós, consequentemente nos dá o Espírito Santo. Passamos a ter nova natureza. O texto fala sobre um pecado trazendo morte, mas a vida sendo dada a muitos pecadores. É um texto que garante a graça de Deus superando todo o pecado, ruína e problema que de fato existe nesse mundo no qual vivemos. O texto, apesar de ser um texto profundamente teológico e complexo, ele, meus irmãos, para nós não precisa trazer complexidade. Hoje eu posso dizer: Adão, valeu, camarada, por ter feito isso, né? Desobedecido, mas eu sou desobediente também, eu não teria feito nada diferente. Adão me representa, Adão representa cada um de nós. Ele é o homem, e o homem é como Adão é pecador, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos revela o amor por pecadores, que traz solução. Se Cristo não tivesse vindo, irmãos, se Jesus não tivesse vindo, a gente ainda estaria falando sobre pecado, sobre morte, sobre condenação, mas agora Cristo veio, e eu posso falar sobre vida, sobre salvação, sobre graça. Posso falar sobre perdão,
porque Deus envia Jesus Cristo em nosso socorro. Precisamos crer em Jesus Cristo, irmãos. O homem sem Cristo é apenas um descendente de Adão. O homem sem Cristo é um pecador, morto e condenado. Mas um homem que tenha Jesus Cristo é um pecador, perdoado, salvo, alguém que tem a esperança da vida. Se todos aqui já fomos perdoados, já fomos salvos e temos a esperança da vida, vamos pensar nos bilhões que vivem hoje que não têm essa esperança, que são apenas descendência de Adão, mas que agora não são filhos, salvos pela graça no Filho de Deus. Essa palavra, irmãos, deve gerar em nós gratidão, mas produzir em nós um senso de urgência pelo mundo que ainda não experimentou a salvação e a vida. A gente poderia agora pensar: os meus familiares, os meus amigos, os meus vizinhos, aqueles que cruzam comigo diariamente nas dinâmicas do dia a dia, nós precisamos nos lembrar desses, irmãos, porque tem muitos ainda que não experimentaram a grande obra de Jesus Cristo. A conclusão de Paulo nesse texto é: a lei mostra o pecado humano, mas onde o pecado, ele é muito, ele é abundante, pois agora a gente sabe que o pecado de fato, ele é grandioso, mas a graça de Deus é maior. As coisas são como são, para mostrar que o domínio do pecado trouxe morte, mas a graça une as pessoas a Deus, e agora traz vida eterna. E a gente precisa dizer para o mundo, irmãos, a vida está em Jesus Cristo. O mundo precisa ouvir isso, irmãos. A vida está em Jesus Cristo. A vida não está na igreja, a vida não está nos muitos potenciais salvadores, a vida não está no esforço, no mérito. A vida está em Jesus Cristo. Adão deu a todos o pecado e a morte, mas Cristo dá apenas aos que creem a salvação e a vida. Os homens precisam saber disso, irmãos. Os homens precisam saber disso. Mas a pergunta bíblica é: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Bem, enviados todos fomos. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vão lá e falem isso para o mundo. E agora nós precisamos declarar essa mensagem, irmãos. Cabe a nós pregar, cabe a nós dizer: existe pecado e morte, mas existe vida, e a vida está em Jesus Cristo. A gente pode levar isso para o nosso coração, irmãos. A gente pode pedir a Deus para dizer: Pai, me ajuda a ser usado, me ajuda a declarar isso para o mundo, dizer para o mundo que o mundo precisa do Filho de Deus, porque todos são pecadores e todos precisam da graça que salva. Vamos fechar nossos olhos, irmãos, vamos orar a nosso Deus. Pai amado, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado porque essa palavra tem uma mensagem simples. A gente poderia ficar aqui, Deus, por muito tempo, falando sobre tudo o que tem aqui de profundidade nesse texto, mas para nós aqui cabe a reflexão da vida que há em Jesus Cristo. Para nós aqui, Deus, existe gratidão pelo que Ele fez. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Obrigado por Ele que nos dá a vida. Obrigado, Deus, porque Jesus, Ele veio para mostrar a graça salvadora que nos garante vida eterna. Eu gostaria de pedir, Deus, que entre nós aqui, povo salvo, haja gratidão ao Senhor, mas que não haja em nós comodidade, que não haja em nós comodismo e egoísmo de alguma maneira, Pai, mas nos envia, nos ajuda a pregar, nos ajuda a testemunhar, que nós sejamos aqueles que dirão que Cristo dá vida para uma humanidade pecadora,
A palavra do Senhor diz na carta aos Hebreus, no capítulo 2, que o pecado tem sido aquela ponta dolorosa com a qual o inimigo das nossas almas tem atormentado a humanidade. Os homens têm pavor da morte. Os homens são, de alguma maneira, aterrados pela esperança da morte. Mas nós queremos hoje ser os enviados que pregarão a vida, que falarão do perdão, que amarão os pecadores, que dirão para o mundo que Cristo veio para a salvação e não para a condenação. Envia-nos, Pai, usa-nos e salva pessoas da nossa casa, da nossa vizinhança, do nosso trabalho, do nosso convívio, e usa-nos como aqueles que proferirão a Tua palavra, no poder do Espírito, na autoridade do Senhor. Usa-nos como os Teus profetas, como os evangelistas, como os enviados, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.